A gente agora fala um pouquinho sobre a nossa saúde. A gente precisa conhecer bem o funcionamento do nosso corpo, né? E segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, as doenças vasculares são uma das principais causas de morte. Isso não só no Brasil, no mundo, hein, gente? Aí você fica apavorada, né? Você fala, ai, mas o que isso significa? Que doenças são essas? Pois é, a gente vai aprender. Porque doenças vasculares são sérias e o aparecimento delas acarreta uma série de problemas. E pode ser nas artérias, nas veias, nos vasos linfáticos. Essas doenças têm um índice altíssimo de mortalidade, porque normalmente a gente negligencia a nossa saúde vascular. Só para você ter uma ideia, você já ouviu falar de vasculite? É uma dessas doenças. Vasculite é a doença que a gente vai falar sobre hoje. A gente vai aprender sobre ela hoje com o angiologista, cirurgião vascular que já está aqui, Dr. Fernando Bacalhau. Seja bem-vindo. Muito bom te receber. Obrigado. E falar e aprender um pouco mais sobre o nosso corpo, né? Claro. Me falaram que quando a gente fica em pé, por isso até que eu estou em pé aqui contigo, a gente fica em pé um dia inteirinho, a gente pode ter problemas na circulação. É verdade? É verdade. Porque a mesma posição, a imobilização, deixa a gente com a ação da gravidade e o corpo acaba todo inflamado, né? Então, quando a gente faz procedimentos muito demorados, a gente tem que fazer pequenos movimentos, Cláudio, para a gente até a própria contração, pequenas contrações, a pessoa vai ajudando no retorno venoso. Então, quando a gente faz cirurgias longas, a gente sempre fica assim, meio um pouquinho de lado, um pouquinho para cá. A gente vê muitos porteiros também, a pessoa está na portaria do prédio. Segurança, né? Os seguranças, eles ficam parados mesmo durante muito tempo. Ou até dona de casa fazendo um prato mais prolongado, ela está ali com uma cozinha pequena, um cômodo menor. Então, sempre uma pequena mobilidade, um vai e vem, ajuda no retorno venoso. Não precisa ser uma marcha prolongada, não precisa ser um caminho muito longo, virar atleta, não é nada disso. Às vezes, apenas a postura, mexer, contrair, relaxar a panturrilha, a pessoa melhora bem. Ah, então, na verdade, ela pode ficar em pé desde que ela se movimente. Exato. Por exemplo, uma vendedora de loja que está lá e está lá no fundo, aí chega alguém, ela vai e cumprimenta. Essa que vai e vem, ela não está em risco. Exato. Não, está protegida. Está protegida. Ela está se cuidando, ela está indo, contraindo a panturrilha, porque quando contrai a panturrilha, ajuda as veias a fazer essa ação contra a força da gravidade. Para aí o sangue vai com facilidade, seja sentado, seja em pé, em qualquer posição, o sangue, o oxigênio vai com facilidade, mas para retornar é mais difícil. Então, às vezes, a gente fala assim, ó, a reunião hoje é em pé, hein? Porque a gente ajuda no retorno venoso. Principalmente, como você estava falando, muitas reuniões na sequência, a gente acaba, muitas vezes, deixando o corpo mais desligado, né? O corpo mais parado. Então, peraí, ficar em pé parado é ruim, mas ficar sentado parado é pior? É pior, porque você está contraído, parado, porque em pé você, sem querer, você começa... Ah, sim, a gente dá uma... se ajeitar. A gente se ajeita, é verdade. Ninguém aguenta ficar o tempo inteiro assim parado, né? Não tem como. Então, ficar sentado durante muito tempo, parado na mesma posição, isso sim é mais perigoso ainda. E é uma doença que eu pego bastante, a gente chama de um edema postural, porque muitas vezes a pessoa tem um filme, aí emenda num outro filme, ou então a senhora está aqui no tricô, no crochê, está aqui trabalhando longos períodos, a hora que vê passou a tarde, e aí o sangue foi com facilidade, mas não retorna, fica parado lá embaixo, o sangue tem dificuldade de retornar. Quando está em pé, as pequenas contrações e também até a aspiração pelo coração ajuda a puxar esse sangue venoso de volta, ajuda bastante. Tá? Olha lá que interessante. Por isso que eu falo, a gente não tem o manual, mas a gente vai aprendendo aqui. Cada médico que vem vai ensinando um pouquinho. Eu uso salto enquanto estou no ar. Quem me conhece fora do ar sabe que eu adoro um chinelo, né? Legal. Eu amo um chinelinho, um sapato baixo. Salto alto o dia inteiro faz mal para a circulação? O excesso faz, né, Cláudio? Todo em excesso faz mal. Mas o salto a gente até gosta, sabe? É aquela pessoa que fica de tênis, que tem uma rasteirinha parado o dia todo, ela desliga a panturrilha, fica cansada. Então, a gente até pede, até os homens, colocar um sapato com um saltinho,
para ter uma posição onde a panturrilha fique mais ativada. Ó, vocês podem agora usar salto. Olha lá que beleza. Gostou, Wilson? O Faísca já usava isso faz tempo? Ah, o Faísca já usava. O Faísca é o diretor que tá lá em cima. A hora que você subir, ele vai te pegar, viu, Wilson? Cara de pau. Mas então, os homens também devem usar um saltinho, uma né? elevação. Uma elevação. E no consultório, a mulher vem, às vezes, preocupada. Eu estou usando salto, eu não devia usar nada de salto. Não, relaxa. Os homens também têm doenças, né? E não usa salto. Então, se ele puder usar um pouquinho de salto, ajuda bem. Nossa, é muito, muito bom. Maravilha. Vamos sentar agora, porque a gente vai falar um pouco mais sobre a vasculite. Aliás, antes da gente sentar, vamos chamar a imagem? Vamos. Porque assim, talvez você nunca tenha ouvido falar de vasculite, mas você talvez já tenha visto alguma coisa parecida com o que vai aparecer aí na sua tela, aqui no nosso vídeo wall. Porque o aspecto pode ser assim? Pode ser. É claro que a gente coloca aqui os casos, né? O pessoal da produção puxou uns casos mais adiantados, né? Mas não precisa ser tanto assim. Porque o que acontece? A vasculite, Cláudia, a gente fala que é uma pessoa especial. Olha só, uma fase mais inicial. Olha que imagem boa. Mas parece picadinha de mosquito. Parece, é falta de sangue, falta de oxigênio na extremidade dessa paciente. E ela começa desse jeito ou começa com uma pintinha? Pode começar com uns pouquinhos, pode começar com tudo. Olha só, essa nas mãos. Nos rins também acontece muito, é o órgão mais frequente. E aí, quando tem vasculite nos rins, a gente não vai saber, porque a pessoa não dá pra ver. Urina. Ela não urina. Porque, Cláudia, vamos falar uma máxima, né? A vasculite é uma inflamação. Tá, então, a gente tem essa imagem aqui. Olha só essa imagem microscópica, imagem boa. É uma inflamação. Essa veia, ela está inflamada. O próprio corpo, né, produziu anticorpos contra si próprio. A gente acha que é uma coisa especial, onde o próprio organismo tenta se defender de si próprio. Mas então é uma doença autoimune? Autoimune, exatamente, como um vitiligo. Então não é por falta de cuidado? Não é falta de cuidado, mas a falta de cuidado, Cláudia, é porque se você não pegar numa fase inicial, as lesões são irreversíveis. Te explico. Se essa veia não levar oxigênio, se essa artéria não levar oxigênio e o tempo for passando, a necrose da pele é uma doença autoimune que não se reverte. A gente perde o tempo de tratamento. Então, quando a gente fala, né, que algumas doenças podem, inclusive, levar a óbito, que você pode perder algum membro, se for negligente em relação à sua saúde vascular, é em relação a esse exagero. Exato. É perceber e não procurar rápido uma solução. Porque a vasculite, muitas vezes, é uma lesão arterial. Então, o sangue e o oxigênio não vai para o tecido. E aí, começa a sofrer pela inanição. Se você intervir e resolver isso, seja com medicações, com corticóide, por ser uma doença autoimune, às vezes com revascularização, cateterismo, aí você melhora essa inflamação, reverte a lesão, a pessoa volta a ter a saúde desse órgão, a saúde desse tecido. Perfeito. Então vamos pensar agora em quem está em casa, porque a gente faz aqui os alertas, mas a gente também não quer deixar ninguém muito preocupado. Tá lá minha amiga ou meu amigo em casa, percebeu de repente a mão com algumas manchinhas. Exato. Pode acordar e perceber de uma hora para outra como essa mão. Exato. Essa aí tem que procurar ajuda. É um fenômeno de Raynaud, doença autoimune, né? Uma vasculite. Ela precisa aquecer o membro e pronto-socorro. Pronto atendimento. Esse é um atendimento rápido, não pode se perder tempo. Na maioria das vezes, como é que começa, doutor? Começa assim, fica pontinhos vermelhos. Na mão mesmo? Isso, na mão. O primeiro sintoma normalmente aparece na mão? Nas mãos é o mais comum. O segundo, nos rins. Então, aquela paciente, ela vê que ela não consegue urinar, ela vê que está estranho, ela não foi urinar, precisa procurar ajuda. Terceiro órgão são as carótidas. Então, ela tem uma dificuldade em enxergar, visual. Então, eu tinha até uma menina de 14 anos, jovem, não tem idade, qualquer pessoa pode ter. Então, o pessoal que estiver vendo em casa, até para alertar um familiar. Claro, importantíssimo. Então, ela diminuiu a qualidade visual, falou, nossa, eu estava enxergando bem,
Então, a palavra para o pessoal em casa é rapidez. Olha, às vezes a gente está com uma dificuldade de enxergar, acha que tem que procurar quem? Um oftalmologista. Geralmente, quem encaminha, é o oftalmologista. O oftalmologista já está ligado que essa doença pode acometer a visão. Pode já. Olha que interessante. E no pronto-socorro também, o clínico muitas vezes está atendendo e fala assim, poxa, eu preciso chamar o vascular porque o pulso está alterado. Aquela foto da perna que está anterior está muito boa, porque é uma fase inicial. Antes dessa. Antes dessa, aquela que é de pintinha, né? Que parece um mosquito. Exato. Então, ó, é uma pele que parece uma casca de laranja, mais inchada, com pontos vermelhos. Isso não era assim. Eu não vou marcar uma consulta, aguardar. Não, eu preciso... É pronto-socorro. Vasculite é uma doença rápida que precisa aquecer o membro e procurar ajuda. Porque muitas vezes com remédio mesmo, Cláudia, anticoagulante, corticoide, você consegue diminuir a atividade inflamatória do seu sistema imunológico. Tá? Né? Causas, se tem alguma questão hereditária, tem, então me conta. Na família, se tem casos, geralmente já desde criança, já tem que ver no pediatra também. A doença autoimune mais comum é a doença da pele, é o vitiligo. Então, nada impede a pessoa ter anticorpos contra si próprio e tem outros órgãos também. Segunda causa, alterações intestinais. Aquela pessoa com doença celíaca, com doenças inflamatórias intestinais, intolerância à lactose, intolerância ao glúten, ela pode também ter uma alteração vascular também. Então, normalmente, a vasculite está associada a uma outra doença autoimune? Exato. Então, se você tem o diagnóstico de uma ou de um caso na família, geralmente a gente tem que ver os sinais de alerta. Naqueles pontos que a gente falou agora há pouco. A pele é o primeiro local pela falta de oxigênio. Segundo, parte renal. Então, é agudo, Cláudia. De manhã você estava aqui e fala, nossa, hoje o dia passou, fui no banheiro, está estranho, estou inchada, tal. Procura ajuda. E a parte visual. Então a pessoa tem uma lesão de carótida, vai inflamando, a artéria vai ficando calejada, vai ficando espessa, inflamada. Como naquele desenho mesmo, que comparou a veiazinha normal com a veia mais irritada. E isso lança um monte de fatores autoimunes, fatores inflamatórios que ficam irritativos, né? Irritativos do corpo todo. E a mensagem que a gente tem que deixar é essa: rapidez. Procure o atendimento rápido. Perfeito. Agora, me fala uma coisa. Para a gente não ser mais negligente com a nossa saúde vascular, existe um cuidado geral, assim, para todo mundo que está assistindo? Existe sim, o check-up vascular. A gente faz muitas campanhas nas nossas redes sociais da pessoa se olhar. Então, geralmente, a pessoa que para na frente do espelho e vê uma assimetria, ela tem que ficar alerta. Então, no seu marido, no seu filho. Então, você chega em casa, na hora de fazer a barba, você vê que um lado está seco, o outro está inchado, uma perna está edemaciada, a outra está... Então, essa é a primeira coisa, sinal que tem alguma coisa assimétrica. É o primeiro ponto. Segunda coisa, frialdade. Então, ela está inchada, a outra não, e uma está gelada e outra não. Precisa ver ajuda. Outro sinal muito comum, Cláudia, a caminhada. Poxa, eu ia para o meu serviço a pé, eu ia para o meu trabalho, hoje eu canso, hoje eu não estou conseguindo mais fazer a mesma distância do trabalho. Eu tenho o que nós chamamos de claudicação, a pessoa vai caminhando e de repente ela não consegue mais caminhar pela falta de oxigênio. São sintomas do dia a dia que ela mesma percebe. E na família também, porque muitas vezes nós homens na correria não conseguimos perceber e às vezes a esposa fala assim, essa veia aí, marido, essa veia, e essa veia, vaso aqui, vamos procurar ajuda, vamos ver também. É visual, é bem incisivo. Olha lá, a gente tem que ficar atento e sempre dar uma passadinha no médico, né? Não tem jeito. Vamos para as perguntas? Vamos lá.
A gente sempre tem perguntas e agora é a hora do Dr. Fernando Bacalhau responder. Vamos colocar aqui no nosso vídeo a primeira é da Fernanda Oliveira. Ela pergunta assim: minha mãe sofre com atrofia branca de Melian há mais de 15 anos. Hoje está com ferida, mas como agravante ela é diabética. Qual especialista procurar? Olha, O que é atrofia branca de Melian? É uma falta de oxigênio, também é uma doença autoimune também, só que uma pessoa descobriu, né, patenteou, digamos assim, essa doença. E no diabetes é uma ferida, uma úlcera, né? Então, o dermatologista cuida, o vascular cuida. Geralmente, o que mais procura, o cirurgião plástico cuida. Mais comum é procurar o vascular. A primeira coisa que tem que fazer é tirar fatores de risco. Então, nós falamos aqui há pouco, olha, rapidez, faz um tratamento rápido, porque quanto menos oxigênio no tecido, as feridinhas vão aumentando, as úlceras vão aparecendo, e devido a essas úlceras, aí infecção, dificuldade de trabalho, sai da sua rotina e tudo. Então, primeira coisa, corrigir o diabetes, limpeza da ferida, mecanismos de curativo de controle de contatos, se coloca hoje curativos que protegem, restauram para a pessoa voltar ao trabalho. Perfeito. Obrigada, Fernanda. E tudo de bom para sua mãe. Ricardo Alm, de Curitiba. Vasculite é uma doença em que não se pode trabalhar em pé? Não tem uma postura, né? É uma inflamação autoimune contra pode ser na mão, então não tem nenhuma alteração, tudo. Em áreas frias acaba desencadeado pelo frio, né? Então a doença de Raynaud foi descrita inicialmente na França, porque no inverno, com gelo, se você pode alguma coisa disparar o seu sistema imunológico. Pode ser uma prova de vestibular, uma discussão familiar, o seu corpo está se defendendo. E na França era devido ao frio. Então, não necessariamente é ficar em pé. É claro que aqui no nosso país a gente não tem esses problemas, então na perna aparece até mais do que nas mãos. Mas aí se começou o tratamento, é vida normal, é isso? Vida normal, muitas vezes corticoide, principalmente pegou numa fase inicial, medicação, anticoagulação. Às vezes, numa fase maior, a gente precisa fazer um cateterismo. O que é isso? A gente faz um balonamento, abre a artéria para chegar mais oxigênio no tecido. Tá joia. Próxima pergunta, obrigada, Ricardo. Bárbara Ruivo, tenho vasculite, posso fazer tatuagem? Não uso medicamentos e descobri no começo. Pode fazer tatuagem, sim. A tatuagem é uma coisa muito vaga, né? Porque hoje em dia tem coisas que são maiores, outras menores, né? Essa pergunta também é muito comum na varizes. Eu tenho varizes aqui. Eu posso fazer? Pode. Não é uma doença da pele em si, né? Então, é muito comum a pessoa fazer o tratamento, tatuar. Não tem problema, tá Tá liberado. joia. Obrigada, Bárbara. Próxima pergunta, vamos lá. Pedro Antonácio. Minha esposa está tratando de vasculite há mais de um ano. Quando achamos que vai melhorar, abre outra ferida. Muitas das vezes a ferida incha tanto o pé que ela não consegue caminhar. O que fazer? Puxa vida. É difícil, é uma doença que não depende muito do que a pessoa faz. Às vezes ela faz tudo certinho e acaba inflamando. Mas o que a gente tem que fazer é diminuir fatores de risco. Primeiro, o cigarro. Então, é muito comum. A outra pergunta falou do diabetes. O cigarro é muito comum, porque você tem doença autoimune contra si próprio e o próprio nicotina diminui a oxigenação tecidual. Então, geralmente, o paciente tem que parar o cigarro, aquecer bem o membro, luvas, elas têm que usar com constância, tudo. Meias mais frouxas também. Hoje tem curativos que são curativos de suporte. O que é isso? É um curativo que você coloca em cima, há um enfaixamento e a pessoa pode tomar banho, pode trabalhar, porque isso aquece o membro, dá conforto para a pele. Mas diminui fatores de risco. Controlar o diabetes, diminuir o cigarro, pequenas caminhadas. Tá. Porque eu fiquei agora pensando, se vasculite tem tratamento, e você falou, dá para controlar, por que será que está acontecendo isso? Que abre ferida e depois piora? É assim mesmo? Boa pergunta. A vasculite, ela pode pegar desde um vasinho aqui pequeno, um vaso troncular médio ou um grande vaso central.
Se a vasculite for como uma das... Tem vários nomes, como aquela pergunta, Takayasuno. Então, ela pode pegar uma grande vaso central, todas as artérias que elas são irrigadas têm sintomas. Então, se você pegou uma vasculite na aorta, as duas pernas dão sintomas. Se você pegou apenas no ramo terminal, apenas aquela região. Então, quanto menor a inflamação e menor a artéria, menor os sintomas também. Ok. Obrigada, Pedro. Um abraço para sua esposa. Cristina Salomão, como é o procedimento para diagnosticar a causa de uma vasculite? Exame de sangue produz ultrassom, né, para a gente poder avaliar se há uma espessura aumentada da artéria, então maiores que 8 milímetros, então artérias elas são fininhas, né, para ter a pulsação, se elas ficarem grossas e calejadas, então o ultrassom vê isso, e exames de marcadores de anticorpos. Muito bem. Obrigada, Cristina. Próxima pergunta, vamos lá. É da Leila. Existem casos de vasculite em dedos das mãos? Sim, a gente até viu, né, naquela mão. Ela falou, em mim está somente em um dedo. Pode ser em um dedo pode só? Pode também. Pode ser em todos, pode ser nesses 3, pode ser na mão toda, depende da artéria acometida também. Geralmente, no membro superior, é mais nos dedos mesmo, porque nós temos muita circulação, muitos vasos aqui. Então, no programa passado, no outro programa, eu trouxe uma imagem de vários capilarezinhos da mão, como é irrigado. Já na perna, não. Na perna, a gente tem mais troncos e artérias longas. Então, pegou uma artéria do tronco, então pode ter a isquemia de todo o membro. Mas ela pode ter um dedo e que bom que ela já... pode fazer o diagnóstico rápido e tratar rapidamente. Então, aí se só pegou em um dedo, significa que ela não vai ter mais em lugar nenhum? Ou ela está com a doença e pode ir espalhando pelo corpo? Geralmente evolui muito benigno, é muito do bem. Pegou, o corpo compensa, ele acaba... Como um vitiligo, tem áreas esbranquiçadas e áreas mais acometidas. Então, geralmente, membro superior parou ali, é uma doença do bem, tende a não progredir. Tá joia. Olha lá, aprendemos, hein? E muito. E agora a gente já fica de olho. E na suspeita, o que a gente faz, doutor? Tem que procurar rápido. Né? Pronto-socorro. Eu já aprendi. Olhou, achou que é vasculite, pronto-socorro. Isso aí. O máximo que pode ser, se não for uma vasculite, for aquela perna cheia de pintinha, se for uma catapora. Se for uma dermatite, né? Às vezes tem alguma dermatite, alguma alergia contra alguma coisa, tomara que seja. Exato. Melhor, e tudo bem, o médico do pronto-socorro não vai ficar bravo, não. O importante é você ficar aí, olha, livre de preocupação. Bom, doutor Fernando Bacalhau, você já sabe, ele está lá no Instagram, no KF Vascular, então você entra em contato, manda pergunta, ele é um querido e se você quiser marcar para bater um papo, para ir fazer, sabe que aqui na Rede Vida todo mundo vai lá visitar o doutor Fernando Bacalhau e a Karen, né? A gente vai lá, seca os vasinhos, ó, e é um tratamento daqueles. É no 11-2337-0185, não é isso? Tá aí no vídeo, não tem como se errar. Dá um beijo nas meninas. Obrigado por tudo. Esse médico tem 3 loiras lindas em casa, todas de olho azul. É por isso que eu tô ficando careca também. É isso aí. Não tem jeito. Tudo na vida tem perdas e ganhos. Ouvi hoje a Cibele falando sobre isso. Tem perdas e ganhos. Quer ter 3 loiras de olho azul, vai ficar careca. Tá certo.